O assunto dessa aula de hoje é um dos mais importantes para esse nosso processo. E é um dos mais importantes para qualquer pessoa que esteja trilhando esse caminho de autoconhecimento. Então, o tema dessa aula, a gente vai falar sobre crenças e como que as nossas crenças criam a nossa realidade. Ouça bem, guarda no seu coraçãozinho essas palavras que eu vou falar agora. As suas crenças, elas criam absolutamente tudo que você vive. Tudo que você vive em todas as áreas. Para todas as áreas da sua vida, você tem um sistema de crenças, que a gente chama de paradigma, né? E eu vou explicar como é que tudo isso é formado, como é que isso impacta na nossa realidade, como é que tudo isso funciona. Primeiro, para a gente entender o porquê desse impacto tão grande, a gente precisa entender como que a nossa mente inconsciente funciona, que é a nossa mente emocional. Lembra que eu já falei aqui, acho que foi na aula passada, que a gente fala muito que nós somos seres racionais, né? A gente gosta muito de usar esse termo. E que na verdade nós somos seres sensíveis que pensam, nós somos movidos pelo nosso inconsciente e não pela nossa mente racional. Acho que eu já falei isso aqui no curso, né? Mas é sempre bom reforçar, porque essa ideia tem que ficar muito clara. Então, o que te move, o que te guia na sua vida é a sua mente inconsciente. Lá no seu inconsciente estão memórias de longo prazo, valores, crenças, traumas, memórias emocionais, uma série de programações que estão lá, que são muito profundas. Então, a sua mente racional, o seu consciente, a sua mente consciente... Gente, mente consciente é diferente de consciência. Falar de consciência é outra coisa que a gente vai falar mais pra frente, quando a gente fala de nível de consciência, né? Eu estou falando de mente. Você é uma consciência, observando a sua mente. Você não é a sua mente, tá? A gente se identifica com ela, mas a gente não é a mente, tá bom? Então, a sua mente inconsciente é a sua mente de maior poder. A sua mente racional, ela só tem a capacidade, que é a sua mente consciente, como eu falei, que vou repetir, é diferente de consciência, tá? A mente consciente, racional, a mente que pensa, essa mente só tem poder de realização na sua vida de 5 a 10% do que acontece. A sua mente inconsciente, que é o seu subconsciente, tem poder de 90 a 95% do que acontece na sua vida. É muita coisa. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. Tem gente que nunca nem ouviu falar de subconsciente, né? E às vezes algumas pessoas ouvem falar só quando vão falar de sonho, né? E tá relacionado a isso também, porque quando a gente dorme, o nosso subconsciente continua ativo. Só a nossa mente consciente se desliga. Então, o inconsciente, ele tá ativo o tempo todo, tá bom? Nessa aula eu quero que você entenda o impacto, o poder que essa mente tem sobre você e sobre a sua vida. Eu não vou me aprofundar mais em relação ao inconsciente especificamente, aqui nessa aula, tá bom? Porque a gente vai ter uma aula aqui no curso onde eu vou falar só sobre essa mente. Hoje o tema são as nossas crenças, só que não dá para falar de crenças sem entender esse impacto inconsciente. Por quê? Tem muita bosta que a gente cria na nossa vida e que a gente fala assim, eu não criaria isso racionalmente. Tem muita gente que vem nas minhas redes sociais e fala isso. Então quando eu começo a falar de criação da realidade, que você cria a sua realidade, e às vezes aconteceu uma merda ali na vida da pessoa, aí começa, não, mas jamais eu criaria isso é um absurdo. E sim, é a gente que cria. E entender isso muda tudo, porque enquanto você não entende isso, você não pode curar a sua vida. Entende? E é óbvio que racionalmente ninguém vai ficar sentado em casa assim, eu quero ser traído, eu quero ficar pobre. Ninguém vai ficar fazendo isso. Só que inconscientemente a gente está criando tudo o tempo todo. E é isso que eu quero que você entenda. É por isso que eu estou falando de inconsciente. Você não tem consciência de que você está carregando uma série de dores, de traumas, de compulsões, uma série de coisas lá no seu inconsciente que estão inconscientemente te impulsionando a tomar certas decisões na sua vida. E uma coisa que eu quero que você entenda, o seu inconsciente, ele não é um sabotador. Ele foi criado muito sabiamente pela natureza para te proteger, para a sua sobrevivência. E
Quando eu for falar de subconsciente mais a fundo, eu vou explicar melhor esses mecanismos. Só que o que acontece? Às vezes a gente entra em processo de autossabotagem, por quê? A sua mente racional quer uma coisa, a sua mente inconsciente tem outra programada. E é aí que o bicho pega. É isso que a gente precisa entender. Então, muitas vezes, racionalmente, você quer enriquecer, mas inconscientemente você tem um monte de crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação ao enriquecimento, a pessoas ricas. Conscientemente, racionalmente, você quer emagrecer, mas lá no seu inconsciente você tem uma série de crenças, de valores, de paradigmas que não vão te permitir emagrecer, porque essas crenças são o oposto do que você quer. E aí, agora que eu já expliquei tudo isso, já deu para você entender que o que você quer não tem força em relação ao que está programado no seu inconsciente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, olha só como essa história toda funciona. Do 0 aos 7 anos, a gente só tem mente inconsciente, tá? A gente não tem mente racional formada ainda. Então, tudo aquilo que você ouviu, sentiu, experienciou, vivenciou desde a barriga da sua mãe está gravado lá no seu subconsciente. Não coincidentemente, o primeiro órgão que é formado na gestação é o coração. Para você entender como é que funciona essa coisa do processo da mente se manifestar, tá? Imagina que a mente, ela é um software, um aplicativo, né? Então a mente, ela é não local, ela não está presa em lugar nenhum. Tanto é que você pode estar aqui agora e com a mente viajando em outro lugar e você perde o seu estado de presença, porque a mente não está presa em lugar nenhum. Mas a mente, ela se manifesta através de nós. Então, a sua mente racional, ela se manifesta através do seu cérebro. A sua mente inconsciente, ela se manifesta através do seu coração. É como se a mente fosse o aplicativo e o cérebro o celular, e o coração o celular, entendeu? Então a sua mente racional se manifesta através do seu cérebro e a sua mente inconsciente através do seu coração. A sua mente inconsciente se comunica também com o seu cérebro, claro. Mas o principal órgão pelo qual ela se manifesta é o coração. E é o primeiro órgão formado na gestação. Então ali por volta das 5 semanas de gestação, né, o embrião ali já tem o coração sendo formado. Quem é mãe aqui sabe do que eu tô falando, você já pode fazer um ultrassom e já ouvir os batimentos cardíacos. Então tudo que você vivencia, experiencia na barriga da sua mãe, na sua infância, fica gravado nessa mente. O que é uma crença? Vamos entender. Quando eu falo de crença, não é só crença religiosa. Rosi, mas as crenças religiosas também entram nesse sistema? Também. Elas também vão te influenciar. Mas não é só sobre crenças religiosas que eu estou falando. Crença é tudo aquilo que você acredita, é tudo aquilo que... Olha só o que eu vou falar agora como é importante. É tudo aquilo que você sente como verdade. Entende? Não é só o que você acha que é verdade. É o que você sente que é verdade. Isso é uma crença. E como que uma crença é programada? Lembra que eu acabei de falar? Do 0 aos 7 anos você só tem mente inconsciente. Você não tem mente racional formada ainda. Então, como você não tem mente racional, todas as experiências que você está vivendo, você só está absorvendo. Você não tem um filtro ainda. Então, para quem é pai e mãe aqui no curso, isso é muito sério. Você entender isso, né? E todo mundo é filho de alguém. Então isso é para você entender também que os seus pais programaram crenças em você. E eu tô falando isso não é para você entrar num processo agora de meu Deus, então eu estou lascado, nossa, minha mãe fez não sei o que comigo, meu pai fez não sei o que comigo. Não. O que foi, gente. Já tá aí, já tá programado. Você não tem culpa pelo que foi programado em você enquanto criança. Mas você, enquanto adulto, tem responsabilidade de curar essa programação se ela não estiver te fazendo bem ou se ela estiver prejudicando a sua vida. Entende o que eu tô falando aqui? Então não é para você entrar num processo de culpar os seus pais, porque eles também repassaram para você crenças que eles também aprenderam como verdade absoluta. E aí isso vai sendo passado e reproduzido de geração em geração. Então, lá do 0 aos 7 anos você só tinha o subconsciente. E você não julgava as coisas.
Você simplesmente foi absorvendo, foi tendo percepções e foi colocando para dentro de você. É como se você fosse um jarro totalmente aberto, né? E as pessoas só depositando coisas ali dentro. Então, como que essas crenças são formadas na gente? E volto a dizer, nós temos crenças para todas as áreas da nossa vida. Para o financeiro, para o profissional, para relacionamentos, sejam eles afetivos, né, como casal ou amizades. Nós temos crenças sobre maternidade, nós temos crenças sobre uma série de coisas que vão nos influenciar. Então, como que essas crenças são formadas? Por repetição ou por um forte impacto emocional. É assim que elas são formadas. E muitas crenças também são passadas pelo DNA. Muitas crenças estão há muitas gerações numa família sendo passadas pelo DNA. Só que quando a gente se cura, e a epigenética já provou isso, as crenças são formadas por repetição ou por um forte impacto emocional. E também vai passando pelo DNA de geração em geração. Então, quando a gente se cura, né, e o que eu estava falando quando eu achei que caiu aqui, é que a epigenética, ela já provou que quando eu me curo, eu altero as informações que estão no meu DNA. E a partir de mim, novas crenças serão passadas, novos comportamentos. Olha que lindo isso. Então, quando eu me curo, eu curo as próximas gerações que vão vir a partir de mim. Isso é lindo demais. E é muita responsabilidade, isso também, né? Então, entender que tudo aquilo que você experienciou, ouviu, ou sentiu, ouviu repetidamente na sua infância, então eu vou repetir, ouviu, sentiu, viu, percebeu, repetidamente na sua infância, isso programou uma crença em você. Ou alguma coisa que você teve um impacto emocional muito forte. Entende? Então, por exemplo, se você lá na sua infância viu repetidamente os seus pais tendo dificuldade financeira, você observou qual que é a relação que seus pais tinham com dinheiro, você viu brigas dentro da sua casa por causa disso. Quais as possíveis crenças que você formou em relação ao dinheiro? De que ele é bom? De que é fácil conseguir? Percebe? Com certeza você vai ter crenças limitantes em relação a isso. Aí lá na sua infância você viu seu pai abandonar sua mãe, você viu seu pai bater na sua mãe, você viu seu pai trair a sua mãe ou a sua mãe trair seu pai. Quais as crenças que você vai ter sobre homem, sobre relacionamento quando você crescer? Entende? O que você experienciou e olhou e disse assim, é assim que a coisa funciona. Essa sensação de é assim que a coisa funciona é uma crença. E aí, entrou uma programação, você vai viver o que está programado. Então falar de crença, gente, é entender a vida. É entender como tudo funciona. Então, às vezes a gente tem a ilusão de que as experiências que a gente viveu na infância, às vezes elas chegam um período da vida e a gente acha que elas não estão doendo mais. E a gente passa a achar, inocentemente, que aquilo não tem mais poder sobre nós, né? Mas tudo que você vem experienciando na sua adolescência e na sua vida adulta é resultado do que foi formado lá na infância. Percebe? Então não adianta você ficar mudando de emprego, pulando de relacionamento em relacionamento. Precisa curar a história em você. Porque os padrões que estão se manifestando na sua vida estão alinhados com as crenças que você tem e que já foram formadas, ó, lá atrás. Não é de agora essa história. Entendeu? Às vezes a pessoa sofre um trauma na vida adulta, uma traição, alguma coisa desse tipo. E ela acha que a partir desse evento é que ela passa a ter problemas. Claro que esse evento vai desencadear muitas questões emocionais. Só que esse evento já aconteceu porque ela já vinha carregando dores emocionais. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ele não foi o start, ele não foi o começo. Ele já foi uma consequência. Claro que ele vai trazer outros problemas também. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, muitos dos traumas que a gente vive na vida adulta, eles já são o resultado de crenças que a gente, e dores que a gente vem carregando lá da infância. E que a vida e as situações e as pessoas só vêm espelhando porque a gente está sintonizando as nossas feridas da nossa criança interior.
Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? É assim, é desta forma que a coisa funciona. Então, as suas crenças, elas vão influenciar os seus comportamentos, os seus pensamentos, a sua forma de enxergar a vida. E, consequentemente, elas vão influenciar os seus resultados. Percebe? Elas vão influenciar absolutamente tudo. E além dessa influência direta, porque ela influencia seus comportamentos, sua forma de agir, de pensar, de reagir, também existe uma influência, e essa talvez seja a mais importante, energética, quando a gente fala de crença. Gente, uma coisa que tem que assim ficar muito clara a partir de agora, dentro do nosso curso. Quando vocês me ouvirem falar de energia, e a gente vai ter uma aula aqui para falar só sobre isso, eu não estou falando de misticismo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de ciência. Tudo, grava essa frase no seu coraçãozinho também. Tudo, absolutamente tudo no mundo e no universo é feito de átomos. E átomo é por energia. Você aprendeu isso lá na escola. Próton, elétron, nêutron. O que é isso? Carga positiva, carga neutra, carga negativa. O que é isso? Energia. Tudo é feito de átomo. Esses objetos que estão aqui comigo, o meu corpo, essa roupa, o meu cabelo, tudo é energia. Só que quando você aprendeu sobre átomos lá na escola, você não aprendeu que a sua vida era energia, que você era energia, que tudo era energia. Você aprendeu umas idiotices lá que com certeza você não usou pra nada depois, talvez nem lembre. Porque o sistema não está aí para que você desperte. E tudo isso que eu tô falando aqui agora vai te trazer um nível brutal de despertar de consciência. Percebe? Então você é energia. A vida é energia. Ah, Rosi, mas eu não acredito em energia. Meu amor, funciona assim. Você acredita na lei da gravidade? Você acreditando ou não, ela tá aí. Você não pode sair flutuando. Ela tá atuando sobre sua vida, entendeu? E energia é a mesma coisa. Você acreditando ou não, já é muito mais do que provado que tudo é energia. E a física quântica tá aí para isso. Ah, mas física quântica, tem muita gente agora que tem preconceito com física quântica, né? Porque, felizmente, nós temos muitos treinadores que estão falando disso cada vez mais. Mas eu vou te provar que você já vive a física quântica na sua realidade. Como é que você está me vendo aí na sua casa agora se não tem nenhum fio que me conecta a você, nenhum cabo que está conectando o meu celular diretamente ao seu aí na sua casa? Como que você está me vendo aí? Ondas que carregam informação energética. Isso é física quântica. Como que o seu micro-ondas funciona? Como que a sua televisão funciona? Como que o seu rádio sintoniza determinada estação? Onda, frequência. Você não fala assim, eu vou sintonizar na frequência tal, não sei o que, para colocar aqui a rádio que eu quero? Isso é física quântica. E a gente, assim como uma estação de rádio, a gente também sintoniza. E a gente também atrai frequências que estão sintonizadas com aquilo que eu vibro, com aquilo que eu emano. Entendido isto, podemos seguir na história das crenças. Quando eu tenho uma crença, por exemplo, de que homem não presta, eu vibro isso. E o que eu vou sintonizar na minha realidade? O que eu vou atrair para a minha realidade? Um homem que presta? Um príncipe encantado? Claro que não. Eu vou atrair o traste. Consequentemente, inevitavelmente. Porque é o que valida a minha crença. E crença nunca tá errada, gente. É muito importante entender isso. Porque funciona assim. Eu sinto que homem não presta. Eu emano essa frequência pelo meu inconsciente, sem saber. Porque todos nós temos um campo energético, um campo eletromagnético. Eletro, eu emano informação energética, e magnética, eu magnetizo de volta. Então, o meu campo ele é eletromagnético. Então, eu emano sem saber que eu estou emanando essa frequência. E aí, o que eu vou magnetizar? O que eu vou sintonizar? O que eu vou atrair? Exatamente o que eu emanei. É assim que funciona.
E aí eu emano essa informação que o homem não presta. Eu atraio para minha realidade alguém que realmente não presta. Só que eu não sei que eu estou emanando isso. Lembra? É inconsciente. Então você teve uma experiência na infância, você viu, sei lá, seu pai traindo sua mãe, seu pai indo embora com outra mulher, sei lá o que você experienciou. E de repente você formou dentro de você, sem saber, a crença de que homem não presta, de que relacionamento é sofrimento, de que relacionamento é aquilo ali. Aí você cresce, você vibra isso, você atrai isso, e quando isso também acontece na sua realidade, sabe o que você diz? Tá vendo? Homem não presta mesmo. E aí você valida a sua crença. No momento em que você valida a crença, você emana mais dela. E o que volta mais? A mesma situação. Aí você diz de novo, tá vendo? Homem não presta mesmo. E você fica em ciclos na sua vida validando as suas próprias crenças. Você tem a crença de que ganhar dinheiro é difícil, fazer dinheiro é difícil. Então para você vai ser sempre muito difícil fazer dinheiro. E cada vez que for difícil, você vai dizer assim, caramba, tá vendo? É difícil mesmo fazer dinheiro. Dinheiro não dá no pé de árvore. E aí quando você faz isso, o que você está fazendo? Criando mais disso na sua vida. Entendeu? Então, a crença nunca tá errada. Porque a crença que você tem é o que você vai viver. Então, se você acredita que o homem presta e que tem gente boa no mundo, você vai viver isso, você tá certo. E se você acredita que o homem não presta, você também está certo, porque você vai viver isso. Fez sentido? É simples assim. Recentemente, eu tava aqui em casa, não sei o que eu tava fazendo. E aí eu pensei sobre uma determinada situação, a seguinte frase: meu Deus, por que é tão difícil tal coisa? Eu pensei essa frase. De repente, eu falei assim, é por isso que é difícil, porque eu acredito que é difícil. Então pra mim vai ser difícil mesmo. Bingo! Descobri por que era difícil ali. Não precisei nem pedir a resposta pra Deus, a resposta já tava ali na minha cara. Vocês entenderam? Então, a crença, ela vai criar tudo que você vai viver. Então, se você tem crença sobre relacionamento, que briga é normal dentro de um relacionamento, que casal briga mesmo e é assim que funciona e tudo bem, você vai viver isso. E não é tudo bem você viver se engalfinhando com alguém dentro da sua casa. Isso não é emocionalmente saudável. Só que tem gente que tem essa crença. E, nossa, já vi aos montes. A casal briga mesmo. Isso é uma crença limitante. Casal, relacionamento, é um eterno ajustar e reajustar. É diferente de briga, de desarmonia. E olha só o que eu falei, isso é uma crença limitante. As nossas crenças, elas são ou fortalecedoras, possibilitantes, ou elas são limitantes. E você quer saber, descobrir se você tem crenças limitantes em relação a determinadas áreas da sua vida? Vamos fazer o seguinte exercício agora. Respira fundo, feche os seus olhos. Silencie um pouco. Observe a sua vida. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida profissional? Como é que está a sua saúde? Como é que está seu relacionamento? Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos? Tudo isso, jovem gafanhoto, é você que está criando. Entender isso muda tudo. Ah, Rosi, mas você não conhece meu marido. Ele faz isso aqui, ele se comporta assim, ele se comporta assado. É mesmo, lindeza? E por que você sintonizou esta belezura e não outro? Visto que temos bilhões de pessoas no planeta. Gente, processo de autoconhecimento, processo de cura, é autorresponsabilidade. Se algum de vocês começar a assistir as minhas aulas e começar, porque o fulano isso, porque meu filho aquilo, porque meu marido não sei o que lá, porque minha esposa não sei o que, larga quieto esse processo. Esse processo não dá espaço para vitimismo. Não tem como. Porque no momento em que eu entendo que a pior bosta que aconteceu na minha realidade eu criei, isso muda tudo. Só que é difícil entender isso. Porque a gente não tem essa crença. Já que a gente tá falando de crença.
A gente não aprendeu a ver a vida dessa forma. A gente viu os nossos pais se comportando como vítimas, na maioria das vezes. Dos outros, da vida, das situações, de Deus. Sempre tinha um culpado. Nunca a autorresponsabilidade. Então você também aprendeu a ver a vida dessa forma. Entende o que eu tô falando? E agora a gente está trabalhando uma nova crença. É doloroso mesmo você reconhecer que tudo que está na sua vida foi você que trouxe, você que sintonizou ou você que está criando. Só que também é profundamente libertador. É extremamente libertador. Porque o dia que eu entendi e eu falei assim, cara, sou eu. Eu criei essa merda toda aqui que eu tô vivendo. Eu. Não foi pra me culpar. Culpa é diferente de responsabilidade. E a gente vai ter uma aula só sobre culpa aqui também. Mas o dia que eu entendi, eu criei isso aqui, eu estou criando tudo isso aqui, então eu posso resolver tudo isso aqui. Entenderam? Eu não fico dependendo do outro pra me curar. Isso é maravilhoso. Imagina você esperando o outro despertar, o outro expandir a consciência dele para resolver a sua vida. Você vai morrer esperando. Então a autorresponsabilidade não é só pra você falar, caramba, agora lascou, né? Sou eu que tô fazendo isso, não posso mais culpar ninguém. É pra você se empoderar da sua vida. É pra você pegar as rédeas da sua vida de volta. É pra você iniciar um trabalho de profunda e extrema autoobservação. A maior prova de que você tem crenças limitantes são os resultados que você está vivenciando hoje. Que se você veio buscar um curso como esse, com certeza tem coisas que não estão boas, né? Como você gostaria na sua vida. E talvez muitas das coisas que eu te falei geram um estranhamento, te incomodou. A ideia é essa, é colocar você para pensar, é colocar você para refletir. É claro que nessas aulas que eu vou falar de relacionamento, de prosperidade financeira, eu vou falar sim sobre algumas crenças mais comuns, né? Vamos trazer um listão de crenças limitantes aí. Mas falar de crença é um trabalho muito mais profundo, gente, do que eu simplesmente trazer um listão para vocês. Falar de crença é um trabalho profundo de autoobservação, porque pode ter crenças dentro de você que no mundo só você tenha, dependendo do que você experienciou. Então o que eu quero que vocês comecem a fazer daqui pra frente é que vocês comecem a observar as crenças que vocês têm sobre as coisas. Desde as coisas maiores na vida até as menores, que até para pequenas coisas na nossa realidade, a gente tem uma crença lá movimentando o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E que crença impacta tudo. O nosso cérebro, ele tem um sistema que a sigla se chama SARA, que é um Sistema Ativador Reticular Ascendente. E o que é esse sistema? Ele é um filtro cerebral. Então, por segundo, o seu cérebro capta milhares de estímulos através dos seus 5 sentidos. Se o seu cérebro tivesse que processar e você dar atenção a todos esses estímulos a todo tempo, a todo momento, você simplesmente enlouqueceria. Então o que o seu cérebro faz? Ele filtra esses estímulos, essas informações que ele está captando através dos seus 5 sentidos. E ele filtra de acordo com o quê? De acordo com o que você mostrou para o seu sistema cerebral e emocional que é importante para você. Entende? É por isso que, por exemplo, quando a gente está grávida, parece que a gente começa a ver um monte de grávida na rua. Depois que a gente vira mãe ou vira pai, a gente começa a ver um monte de criança que a gente não estava prestando atenção antes. Ou quando você quer um modelo de carro específico que você quer comprar, que você tem vontade de ter, parece que só tem esse carro na rua agora. Aonde passa esse carro você vê. Por quê? Começou a passar no seu filtro. Você está dando importância para isso. E as crenças também funcionam como um filtro. Se você tem a crença, como eu falei, por exemplo, de que o homem não presta, se você estiver num lugar, num ambiente, tiver um camarada muito bacana, ele não passa no seu filtro, você nem percebe a existência dele.
O que vai passar no seu filtro? O traste. Porque é o que está gravado, programado lá no seu inconsciente. Percebeu? Então, olha só o que eu falei sobre crenças. Tem toda essa influência no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu campo energético, e por isso você vai sintonizar sempre o que está de acordo com as suas crenças. Tem influência no seu funcionamento cerebral. Então, crença, gente, influencia tudo. Lembra que eu falei no começo da aula? Crença nunca tá errada. Se você chegar pra mim e falar assim, Rosi, tal coisa é assim, eu vou olhar pra você e dizer assim, tá certo. Quem sou eu pra dizer que não tá? Você vai viver isso. Rosi, ganhar dinheiro é muito difícil. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não dá em pé de árvore, dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todo mal. Se você acredita nisso, quem sou eu, mera mortal, pra te dizer o contrário? Você vai viver isso. Então, eu quero que você faça uma análise profunda do que você ouviu, do que você experienciou, do que você ouviu repetidamente na sua infância. Dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores, dos seus amigos, do que você teve fortes impactos emocionais, uma experiência que te impactou muito forte, o dia que você descobriu que a sua mãe era traída pelo seu pai. Qual foi o impacto que aquilo teve no seu emocional? Isso está gravado dentro de você. Quando eu comecei todo esse meu processo de cura, eu lembro que eu comecei a ter uns sonhos muito sinistros. Eu lembro que eu comecei a sonhar não com situações apenas, mas com muitas sensações da minha infância que foram traumáticas e eu não sabia que eu estava carregando ainda. E no sonho, aquela sensação vinha muito forte, muito impactante. E aí eu lembro que sempre que eu acordava, eu falava assim, cara, se eu pude sentir isso tão forte no sonho, eu senti. Se eu senti, tá em mim. Ainda tá aqui, eu preciso limpar isso. Eu preciso transmutar isso. Agora a pergunta que não quer calar. Rosi, como que eu me curo dessas crenças? Como que eu transmuto isso? Como que eu curo isso? Como que eu me livro disso? A gente não tem poder para ficar brigando com crença. Nem com nada. Porque tudo aquilo que você briga... Aliás, não é que você não tem poder. É justamente porque você tem poder que quando você briga com alguma coisa, você alimenta aquilo, ao invés de curar. Porque foco e atenção é alimento energético. Então você usa o poder que você tem sim, estou corrigindo o que eu falei, para intencionar alimentar aquilo ao invés de curar. Então tudo aquilo que você luta contra, você fortalece. Então o nosso trabalho aqui não é ficar lutando contra as crenças limitantes. O nosso trabalho aqui é construir novas crenças. Os outros na nossa vida, eles são meros atores encenando o script, o roteiro que já está escrito, programado no meu sistema inconsciente. O outro só vem e valida. É como se o outro fosse um presente do universo me mostrando o que está dentro de mim. Porque imagina que você está aqui nesse planeta para evoluir, para expandir consciência, para se curar. E de repente você caiu aqui e você fala assim, tá, e agora? Eu vou curar o quê? E de repente vem alguém e te causa uma dor. Quando você entende tudo isso que eu falei aqui na aula de hoje, você entende que aquela pessoa não te causou aquela dor. Ela só veio e validou uma dor que você já tinha. Isso muda tudo. E quando a gente começa a curar as nossas crenças, as pessoas que estão ao nosso redor começam a mudar os comportamentos com a gente. Por quê? Elas não precisam mais validar para mim as minhas dores. O que eu estou emanando é diferente. Então eu vou sintonizar, atrair coisas diferentes. E inclusive nesse processo, muita gente vai sair da sua vida. Naturalmente. Conforme a gente começa a se curar, muitas pessoas começam a sair da nossa vida, naturalmente. Não precisa você pagar de mestre ascensionado, né? Agora eu estou me curando, eu não ando mais com certas pessoas. Não é isso. É natural. Tem certos tipos de pessoa que eu não consigo sentar numa mesa e conversar com aquela pessoa 40 minutos. Os assuntos não batem. Os interesses não batem. Entende? Conforme você vai levando o seu nível... E, gente, não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando de falta de sintonia.
Eu não consigo hoje sentar numa mesa, tomar cerveja com uma galera e falar de assuntos banais. Eu preciso de mais. Olha o nível do que eu tô ensinando aqui pra vocês. Volto a dizer, não tô falando que eu sou melhor que ninguém, não é isso. Mas tem certos assuntos superficiais que eu não consigo mais ficar falando sobre aquilo. Aquilo não me atende mais, não sintoniza comigo mais. E o mesmo vai acontecer com você e você vai lembrar de mim. É por isso que eu tô falando isso. As pessoas que estão ao seu redor hoje, as pessoas com quem você se relaciona, o cônjuge que você tem, sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado, seus ficantes, seus peguetes, essas pessoas dizem muito a seu respeito. Sobre quem você é de verdade, não sobre quem você acha que é. Dá pra saber muito sobre uma pessoa pelo tipo de pessoa que ela se relaciona. Não só como casal, mas as amizades que ela tem. Então, conforme você for expandindo sua mentalidade, expandindo seu nível de consciência, você vai se afastar de muita gente. E muita gente vai se afastar de você. Porque você para de sintonizar aquilo na sua realidade. Porque você mudou. A sua frequência energética mudou. Pode ser que no começo, que nem a Mônica tá falando aqui nos comentários, você se sinta um ET, né? Mas você vai achar a sua tribo. Porque você para de sintonizar com certas pessoas e você passa a sintonizar com outras. Gente, tem gente que eu saía há 10 anos atrás e eu falo assim, cara, como que eu conseguia ouvir essa pessoa falando meia hora? Só falava de futilidade, de assunto banal, e eu andava com essa pessoa todo final de semana. Porque passava no meu filtro, hoje não passa mais. Então eu volto a dizer, as pessoas que você se relaciona, as amizades que você tem, elas dizem muito sobre quem você é. Às vezes quando eu começo a conhecer uma pessoa e eu quero observar que tipo de gente está se aproximando de mim, eu começo a observar os tipos de música que ela ouve, os gostos, as crenças, as opiniões que ela dá sobre a vida, os comportamentos que ela tem, os tipos de pessoa que ela anda. E tudo isso diz muito pra gente. Então, esse processo vai naturalmente acontecer com você. Eu já vi muito, gente, também acontecer em relacionamentos de um dos dois começar a se curar e começar a expandir consciência, estudar e autoconhecimento e dar-lhe cura e o relacionamento acabar. Porque o outro não te acompanhou. Você subiu, vocês estão aqui, de repente você sobe a sua frequência. Você foi e o outro ficou. Entende? E sai de sintonia, isso é muito comum. Eu tenho vários casais que eu vi isso acontecer. Porque não sintoniza mais. Ou o que eu também já vi acontecer, da pessoa se curar e o outro mudar os comportamentos com ela, porque ele não precisa mais validar as dores que você estava carregando. Às vezes, pode ser que nesse processo, e eu tô falando tudo isso, gente, para preparar vocês para isso. Não é que a gente é melhor que ninguém, não. Ah, eu sou desperta, minha consciência despertou, e a dos outros não, não é isso, não é pelo seu ego. É porque isso vai acontecer. Porque a gente anda com quem a gente se afina energeticamente. Funciona assim. É simples assim. Então, naturalmente, você vai mudar a sua realidade, conforme você for mudando as suas crenças, conforme você for fazendo limpezas, que são as limpezas que eu vou ensinando aqui ao longo do curso, como a EFT, o Ho'oponopono e algumas outras técnicas também, que a gente vai trabalhar e eu vou explicar o que são. E essas técnicas, elas vão limpar padrões energéticos, padrões inconscientes, crenças. E você, hoje, lembra que eu falei, você é energia, você tem uma frequência. Essa frequência vai mudar. Então vai mudar o que você sintoniza. Fez mais sentido agora o que eu tô dizendo? No sentido de, você já deve ter ouvido essa frase, ou visto no Instagram, né, em algum lugar, que nada muda enquanto você não muda. É disso que nós estamos falando. Você tem que mudar para que tudo mude.
Enquanto você estiver tentando mudar a sua vida externamente, resolver os problemas fora de você, nada vai acontecer de mudança. Eu já vi muitas pessoas que ficam assim, esperando Deus trazer um milagre, uma mudança. Qual mudança? Eu já vi pessoas falando isso que eu tenho certeza que se eu chegasse para essa pessoa e falasse assim, qual é a mudança que você quer que Deus traga? Ela não ia saber me responder. Ela só quer uma mudança, mas às vezes não tem nem clareza de qual que é. Percebeu? Então, a mudança na sua vida é você que vai fazer. E tudo aquilo que você precisa, Deus já te deu. A sua essência é divina. E na sua essência você já tem tudo o que você precisa. Você já é sabedoria, força, riqueza, prosperidade, abundância. A gente vai falar mais disso mais pra frente. Você já é tudo isso. Então não precisa você ficar esperando nada. Levante a bunda da cadeira e vá se curar para você poder curar a sua vida. Ou você vai ficar esperando a vida inteira esse milagre chegar. Você é o milagre que você quer. Entende? O impossível de hoje é o milagre de amanhã, desde que você se cure. É assim que a coisa funciona. Porque a partir da sua mudança, da sua nova frequência, você vai sintonizar outras coisas na sua vida. Então você não gosta do que você está colhendo hoje? Tudo bem. Trabalhe para curar isso. E o que eu estava falando era sobre como a gente pode mudar crenças. Porque mais pra frente eu vou falar mais a fundo sobre como as nossas emoções geram frequência energética, como traumas geram frequência energética e a gente acaba sintonizando uma série de histórias na nossa vida. Mas falando especificamente de crenças, como que eu curo uma crença? Lembra que eu falei? Do jarro, que foi o exemplo que o Wendell deu. Você tem lá um jarro com várias bolinhas pretas, que são as suas crenças limitantes. Então você precisa começar a ver, experienciar coisas positivas em relação àquilo. A se munir de conhecimento novo. E é como se você fosse colocando outras bolinhas amarelas, não só as pretas ali. Chega uma hora que tem tantas novas bolinhas amarelas que as pretas você nem vê mais. Só que elas ainda estão ali, mas você nem vê mais. A gente não destrói crença. Uma vez que uma crença foi criada, você não destrói ela. Até porque quando a gente cria crença, a gente cria conexões neurais relacionadas àquela crença. E a gente não destrói a conexão neural. O que a gente faz é fortalecer uma nova conexão. E aí o seu cérebro passa a fazer esse novo caminho neural. É assim que funciona. Simples assim. Quando a gente vai limpar crenças com algumas técnicas, como eu vou ensinar, como a EFT, a gente limpa a sensação da crença. Não só o pensamento. Eu acho que homem não... Não. Você precisa limpar o sentimento, a sensação que você tem em relação àquela crença. Qual que é a sensação? É raiva de homem? É dor? É medo de ser traída? Qual é a sensação que você tem? É isso que precisa limpar. Porque lembra que eu falei? Crença é o que você sente como verdade. E é o seu sentir, a sua mente inconsciente que tem poder aí na história. Outras formas de reprogramar a crença é você ter novas experiências em relação àquilo ali. Você mostrar para o seu sistema emocional que é possível aquilo ser diferente. E a forma mais poderosa de mudar a crença é elevar o seu nível de consciência, é expandir a sua mentalidade. Expandir a sua visão de mundo. Eu já vi muita gente que fez alguma técnica para limpar a crença e depois a crença voltou. Porque a pessoa não mudou a visão de mundo. E as suas crenças vieram a partir da sua visão de mundo, do seu nível de consciência, da sua percepção. Por quê? Percebe que às vezes tem pessoas que têm experiências parecidas na infância, ou irmãos que vivem na mesma casa, presenciam as mesmas coisas em relação aos pais, e eles crescem com crenças diferentes. Porque a percepção que ele teve em relação àquilo foi diferente do irmão. Então, se você não mudar essa percepção, essa visão de mundo, você não muda as suas crenças. Fez sentido? É assim que a coisa funciona.
Eu acho que eu falei de muitas coisas aqui nessa aula de hoje que são muito desconfortáveis de ouvir. Acho que eu peguei alguns calos aí, hoje. E eu lembro que quando eu comecei o meu processo de cura, tinha muita coisa que eu ouvia que me apertava também. Que eu falava assim, putz, hoje pegou no meu calo, esse comportamento aí eu tenho. E ao invés de você ficar com raiva de mim, olhe pra dentro de você. Por que o que eu falei te apertou? O que você precisa despertar em relação a isso? Você acha mesmo que você veio para esse planeta aqui só passear no shopping, tomar sorvete, tomar cervejada no final de semana, trabalhar de segunda a sexta e tocar essa vida medíocre? Dessa forma? Você acha isso mesmo? Que Deus te mandou aqui para esse planeta para você viver isso? Só isso? Não tô dizendo que você não possa viver isso, olha a diferença. Eu tô dizendo que é grave você viver só isso. Andando com pessoas com uma mentalidade de não crescimento também. Andando com pessoas que falam mal dos outros. Andando com pessoas que traem, que enganam. Andando com pessoas que não estão preocupadas com o próprio progresso, o próprio autoconhecimento, a própria cura. Lembra que eu falei aqui? Quem você anda mostra muito sobre quem você é. Mostra com o que você se afina. Percebeu? E olhar pra tudo isso é doloroso, gente. Eu tive que fazer isso. Nesse meu processo. Entende? Quem já tá num processo de cura aqui, vai amar tudo isso que eu tô falando. Vai achar sensacional. Nossa, olha o que a Rosita tá falando. Quem tá nessas práticas aqui que eu falei, vai apertar. Vai querer me xingar nos comentários. Só que é só assim que a gente cura. É só olhando pra gente como a gente realmente é. Por isso que autoconhecimento exige coragem. A gente precisa tirar essas camadas de ilusão que a gente criou sobre a gente mesmo, de quem a gente acha que a gente é. Porque a gente acha que a gente é bonzinho demais, cara. A gente aprende a se olhar dessa forma. A gente aprende lá na infância que é feio ter certos comportamentos, que a gente tem que ser bonzinho, e a gente passa o resto da vida justificando para si mesmo comportamentos ruins que a gente tem, ao invés de olhar para aquilo e dizer, isso aqui tá grave, isso aqui eu preciso mexer. Tá sempre justificando para continuar provando para si mesmo que você é bonzinho. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que eu falei, cara, isso faz todo sentido. Essa pessoa falou assim, tem gente que acha que é bom só porque não é bandido. E não ser bandido é o mínimo. Que tipo de pessoa você é? O que você sente dentro de você? Quais emoções você sente dentro de você? Quais pensamentos você tem sobre as pessoas, sobre a vida? Que tipo de gente você anda? Que tipo de assunto você se interessa? O que te move? Quais são as suas ações? Quanto que você faz de bem para as pessoas hoje? Você dá o seu melhor hoje? Você tá na sua melhor performance? E não é só para as pessoas da rua, não. E dentro da sua casa? Que é aí que a coisa aperta. Tem gente que é sensacional para as pessoas da rua. E para quem tá dentro de casa com você? Se o seu filho tivesse que virar para alguém e descrever quem você é, o que ele falaria? Se o seu marido, se a sua esposa, não seu colega de trabalho que te adora, que ri com você a tarde inteira, quem te conhece na essência, falaria o que a seu respeito? É para isso que você tem que olhar. E sabe por que eu tô falando isso? Sabe por que desse aperto que nem algumas pessoas estão escrevendo aqui no chat hoje? Porque lembra aquela vida incrível, maravilhosa, que você quer construir, que você escreveu lá na aula 1, na sua visão de 20 anos? Essa vida só vai chegar o dia que você for o que você quer ter. É ser para ter. A gente
sintoniza não o que a gente quer, a gente sintoniza o que a gente é. Às vezes eu olho os status das pessoas, tem muita gente no meu WhatsApp, e às vezes eu vejo lá as coisas que as pessoas estão postando, indireta para homem, reclamação, e tem algumas pessoas específicas nesse momento que eu vejo que os status dessas pessoas são sempre indiretas para alguém, especificamente homem, algum relacionamento que não deu certo e a pessoa tá magoada com isso. E aí eu fico pensando assim, olha esse comportamento que essa pessoa tá tendo, coisa ridícula. Vai resolver isso, cara, vai tratar isso, vai fazer uma terapia, vai curar isso, vai ficar aqui mandando indireta, todo mundo sabendo da sua vida, pagando de superado, mas tá todo dia falando daquilo, cara, mas tá pagando de superado. Os posts é de quem paga de superada, mas tá todo dia dando indireta daquilo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque vocês já devem ter visto muita gente fazendo isso e porque esse próprio comportamento mostra porque que a coisa não deu certo na vida da pessoa. Não tem maturidade emocional para lidar com a vida. E aí que é um relacionamento maduro. Fez sentido? Vou repetir, você sintoniza não o que você quer. Você sintoniza o que você é. É ser para ter. E agora eu vou te falar uma coisa que vai apertar ainda mais. Na verdade eu já falei isso ao longo da aula, eu vou reforçar agora com mais clareza. Você sintonizou com quem na sua vida? Quem que é o seu marido? Quais as características que ele tem? O que ele vibra? O que ele pensa? Por que você sintonizou com essa pessoa? Isso é quem você é. Quem é a sua esposa? O que ela pensa? O que ela faz? Que você não gosta, que você critica, que você senta a madeira de falar mal? Por que você sintonizou com ela, sendo que tem bilhões de mulheres no planeta? Como que é o seu trabalho? Que você detesta, que você não é valorizado, que você não gosta do que você está fazendo? Por que você sintonizou esse lugar? Você sintonizou pelo que você é. O outro te desvaloriza porque você não se valoriza. Então, as pessoas e situações que estão na sua vida estão te mostrando o que você precisa curar. E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, tem muita gente aqui nesse curso que eu não conheço. Não é indireta pra ninguém. Eu sempre costumo dizer uma frase que eu brinco assim: se você me ouviu falando alguma coisa aqui na aula e você sentiu que é pra você, mas não porque eu tô mandando indireta. Porque é o que precisa chegar pra você despertar. Eu estou sentada nessa cadeira aqui como um canal de cura. E ninguém desperta só com tapinha nas costas, não. Tem hora que precisa sacudir. Que a pessoa tá dormindo ali, né? Aí precisa acordar. Senão a coisa não vai. Então eu não tô aqui pra ficar dando cutucão em ninguém, não. Pra você acordar pra realidade que você está vivendo. E você se perguntar se é essa a realidade que você quer viver. Lembra que eu perguntei lá na primeira aula, você acha que você aguenta isso daqui 20 anos, isso que você está vivendo hoje? Seja esse relacionamento, seja o estado que está a sua saúde, seja o seu trabalho. Você aguenta isso mais 20 anos? Você acha que você merece isso mais 20 anos? Quando a gente está falando de crença, a gente também está falando de merecimento. Daquilo que a gente acredita que merece. Quando a gente está falando de crença, a gente também está falando de autoestima, sobre quem você acredita que é, sobre quem você acredita, sobre como você acredita que merece ser tratado. Por isso que eu falei que essa aula de hoje, com certeza, era uma das aulas mais importantes do curso. Esse processo de autoconhecimento, gente, ele exige muita coragem, como eu já falei aqui na aula. Uma coisa é quem você quer ser, e você entendeu que seria o ideal você ser. Outra coisa é quem você é, jovem.
Só que você pode mudar, você não é uma cadeira. E esse é o ponto. Então, eu tive momentos que eu tive que sentar assim, ó, fazer uma profunda reflexão e olhar pra dentro de mim e reconhecer coisas dentro de mim terríveis. E ver que naquele momento eu era aquilo. E que aquilo estava muito distante de quem eu gostaria de ser. E aí o que eu ia fazer naquele momento? Sentar e chorar? Ou reconhecer, aceitar e dizer, isso aqui eu vou curar. Como eu falei numa parte da aula, dessa bosta aqui que fui eu que criei, sou eu que vou resolver. É assim. A ideia desse curso aqui não é que você fique se apertando, se culpando, baixando sua autoestima, não. A ideia desse curso aqui é colocar você para refletir, é colocar você para transformar a sua vida. Eu falei muito aqui sobre as pessoas que a gente anda, e não é para você sair agora maltratando os outros, com o seu marido, com a sua esposa. Eu estou evoluindo, eu estou me curando, então eu não ando mais com essa pessoa. Não é isso. Lembra do que eu falei? Eu só estou te preparando porque naturalmente você vai fazer esse processo. As pessoas que você anda hoje estão construindo o que na vida delas? De bom, de produtivo. Ou é gente que só fala da próxima cervejada, de quando que vai ter o próximo churrasco, o próximo rolê. Ou é gente que está falando de cura, de crescimento, de desenvolvimento, de empreender, de enriquecer. Ou é gente que só fala mal do marido, fala mal da esposa. Ou é gente que fala da possibilidade de ser feliz dentro de um relacionamento. Quem é o tipo de gente que você anda hoje? Gente, eu não sou extremista. Eu não sou essa pessoa que acha que a gente não pode beber nunca, que a gente não pode se divertir nunca, que a gente tem que só que estar focada e disciplinada, porque isso é tóxico também, que a gente hoje já chama de produtividade tóxica. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu acho que a gente precisa e deve ter momentos de lazer. Isso é importantíssimo. Mas tem gente que só vive em prol disso. Entende? E no mais, eu vou deixar uma pergunta aqui, antes de eu abrir o chat aqui para pergunta, eu vou deixar mais uma reflexão. Esses dias eu estava atendendo uma moça e ela está dentro de um relacionamento extremamente tóxico. E eu pedi para ela fazer uma lista para mim de tudo que ela sente que prende ela nesse relacionamento. Quais são os ganhos que ela tem de ficar lá? Lembra que a gente falou disso na aula passada? E um dos ganhos que ela escreveu é que aquele relacionamento, apesar de ser tóxico e trazer muita dor para ela, né, apesar de trazer muito sofrimento, ele também é uma válvula de escape para outras coisas. E aí nós chegamos num ponto assim crucial do tratamento. Porque eu falei assim para ela, por que você precisa de uma válvula de escape? Você percebe que essa pergunta obriga a pessoa a olhar para tudo na vida dela? Tem gente que precisa encher a cara até cair todo final de semana. Ou todo dia. Tem gente que precisa comer até passar mal. E eu já fui essa pessoa. Tem gente que precisa estar sempre num rolê, estar sempre em algum lugar, porque em casa ela não fica em paz. Então, a pergunta que eu quero te fazer, que foi a mesma que eu fiz para essa minha assistida, é: por que você precisa de uma válvula de escape na sua vida? Porque uma coisa é você se divertir, é você beber, é você comer por um prazer saudável. Outra coisa é você começar a perceber que você está criando daquilo uma dependência. Tem gente que não é alcoólatra, mas é dependente do álcool. Fez sentido isso que eu falei agora? Tem gente que é dependente da comida. Tem gente que é dependente de outras pessoas. Tudo isso emocionalmente falando. E por que você criou toda essa dependência? Por que você precisa se anestesiar com tudo isso? Esse é o ponto. Porque falta coragem de olhar para dentro de si, de olhar para a própria vida e mexer nas próprias dores. E curar o que precisa ser curado. O processo de cura dói. Mas cura, uma hora para de doer.
Enquanto você estiver se anestesiando, você vai passar o resto da vida se anestesiando. E a cura não chega nunca. Porque você não está olhando para aquilo com responsabilidade. Você está vivendo igual um adolescente. Desculpa os adolescentes que tem aqui no curso. Não tem muitos, mas tem alguns. Mas adolescente vive assim. E é normal, faz parte da idade. Não todos. Os que estão aqui no curso são diferenciados. Mas adolescente vive assim. De festa em festa. De rolê em rolê. De copão em copão. Essa é a geração do copão. Adolescente tem maturidade emocional para olhar para dentro de si? Só que tem adulto que também não tem. E a gente vive num planeta em que cada vez mais pessoas e cada vez mais cedo, eu percebo que essa geração, eu tava falando isso pro meu marido esses dias, é uma geração que começou a beber muito cedo. Eu tenho alunas de 12, 13 anos que vão em festas e enchem a cara. Não é que bebem um pouquinho, não. A gente está vivendo um momento do planeta onde as pessoas estão se entorpecendo de tudo que elas podem para poder se anestesiar das próprias dores, que elas nem estão percebendo que têm essas dores. Elas só querem se anestesiar. E aí entra álcool, entra açúcar, entra comida, sexo, festas, tudo que te tire o foco de olhar para dentro de si e fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. E dizer assim, quem eu realmente sou, não quem eu acho que eu sou. Deixa eu olhar para os meus últimos comportamentos. Eu tô sempre fazendo esse exercício, gente, e nem sempre eu gosto do que eu observo. Nem sempre. Às vezes eu fico muito feliz, às vezes eu falo, esse comportamento aqui, ó, preciso mexer. Porque isso tá me trazendo dor, tá trazendo dor para as pessoas que estão ao meu redor. E tem que aceitar. Esses dias uma outra assistida minha falou assim pra mim, ela tem 11 anos, olha a consciência. Ela virou pra mim e falou assim, em tal situação eu senti inveja. Nossa, eu lembro que na hora eu fiz assim pra ela. Ela assumiu pra ela aquele comportamento e aquela emoção negativa. A partir dali ela podia curar. Enquanto ela ficasse fingindo que ela não sentiu aquilo, porque é feio sentir aquilo, né? A gente aprende isso, é uma crença também. Enquanto ela achasse isso, ela não ia poder mexer nisso. E como que a gente chegou em toda essa conversa aqui falando de crença? Porque a partir de agora, meus amores, a história é autoobservação. Daqui pra frente, a gente vai começar a trabalhar cada vez mais a parte emocional, a expansão de consciência, a mudança de mentalidade. Porque nas primeiras aulas, eu sei que o conteúdo foi maravilhoso. A gente falou de meta, é a coisa mais prática, né? Agora é que a coisa ficou séria. Entendem? Agora a coisa mudou de conversa. Agora a gente vai começar um processo de autoconhecimento. Porque lembra que eu falei? A gente precisa dessa cura para poder conquistar as nossas metas. Por quê? As suas crenças vão te sabotar no meio do caminho. Seus valores, suas dores, sua mentalidade. Senão você não chega naquilo tudo que você escreveu. Se você quer emagrecer, mas você tem uma crença que é o oposto do emagrecimento, você não emagrece. Não adianta. Você pode se matar de fazer dieta e academia. Você não emagrece. Se você carrega dentro de você padrões de rejeição, se você se sentiu rejeitado, fosse por pai, por mãe, por relacionamento, você não emagrece. Porque a gente cria uma capa de gordura como se fosse uma proteção. Se você tem comportamentos de querer cuidar da sua vida e da dos outros e querer resolver tudo pra todo mundo, o seu inconsciente entende assim, ela precisa de um corpo maior, porque é como se ela precisasse de mais corpos para lidar com mais vidas, que não é só a dela. E você engorda.
Se você não trata a ansiedade, você engorda. Tem uma série de comportamentos e emaranhados emocionais aí, e crenças e valores, que se você não trabalhar tudo isso, você não emagrece, você não enriquece, você não tem equilíbrio emocional, você não tem sucesso nos seus relacionamentos, você não tem nada. E é por isso que a gente está falando de tudo isso. As suas crenças, elas são gatilhos emocionais imediatos. Então, se por exemplo, eu falei muito de maternidade aqui hoje, porque eu sei que tem bastante mãe aqui nesse curso. Se você, por exemplo, é mãe e você tem a crença de que a maternidade, a mãe só pode estar sempre feliz e grata, que mãe não pode sentir nada ruim em relação à maternidade, toda essa romantização que existe em torno da maternidade é uma crença que está no inconsciente coletivo. A partir do momento que a mãe se pega sentindo emoções negativas, automaticamente dispara a crença. Ela não precisa nem pensar, dispara automático, porque a crença está acionando a emoção. A gente vai falar mais disso nas aulas de inteligência emocional. A próxima aula eu vou falar muito sobre autocontrole, sobre estados emocionais. É muito importante entender isso. Então daqui pra frente, agora, a gente vai estar sempre mesclando os conteúdos com equilíbrio emocional e com cura e com tratamento e vamos que vamos. E vai ter dias que eu vou ter que dar alguns apertos aqui. Inevitavelmente, senão você não cresce. Se eu ficar aqui só te acolhendo, você vai ser muito acolhido aqui, porque o amor cura. Mas se eu ficar aqui só no acolhimento e eu não trouxer firmeza aqui nessa história, você não caminha. Você vai ficar o tempo todo passando pano nos comportamentos ruins que vocês estão tendo. E todo mundo aqui tem. Inclusive eu. Eu também estou me curando. É muito perigoso esse lugar que eu tô aqui, eu estar sentada nessa cadeira, porque tem gente às vezes que olha pra mim e, nossa senhora, parece que a Rosi é não sei o quê, e a Rosi isso, a Rosi aquilo. Não, uma vez eu tive que conversar sobre isso com os meus alunos. E falar pra eles assim, quem é meu aluno aqui dessa época vai se lembrar dessa conversa. Eu tive que falar assim pra eles, me tirem desse pedestal que vocês me colocaram, porque eu também tô me curando. Não é pra vocês tomarem tudo que eu falo como verdade absoluta. Examinem o que eu estou falando. Já tem muitas religiões, já tem muitas doutrinas, já tem muitos governos, já muitas culturas que trazem as coisas como verdade absoluta. A gente não precisa disso. Isso só vai formar dentro da gente crenças que vão nos destruir. Eu preciso de gente aqui examinando o que eu tô falando. Porque se eu falar uma coisa que você examinar, isso expande sua mentalidade. Você vai a fundo no que eu tô falando. Você vai reconhecer pontos até que eu não falei, mas a partir do que eu falei, abre mais coisa na sua consciência. E você vai ver se serve pra você ou não. Não tem doutrinação aqui. Isso é processo de autoconhecimento. Percebe? Amores, quem quer perguntar? Aqui no chat. Está aberto a perguntas para que a gente possa encerrar a nossa aula. A Eliane está falando que a Gabi é adolescente por fora e idosa por dentro. Agora ela já é adulta, né? Porque ela já tem 18. Mas a Gabi é fora da curva, né? Eu falei pra ela que eu torço por um mundo com mais Gabis, né? Eu ando muito preocupada com essa geração que a gente está formando agora. Muito preocupada. Essa geração está tendo acesso a muita coisa ruim, muito cedo, e eles estão se seduzindo por essas coisas muito facilmente. E a gente está perdendo muitos adolescentes para as drogas, para o álcool, para a depressão, muito cedo. Cada vez mais cedo. Quem quer fazer pergunta? A Mônica escreveu eu. Eu, ok, Mônica. É pergunta? O que é? Escreve aí pra mim. Que agora eu já esqueci o que eu falei. Que você escreveu eu. Eu falo muita coisa. Não dá pra lembrar tudo. Às vezes eu vejo uma aula minha no YouTube e eu falo assim... Tipo, eu lembro por cima, assim, o que eu falei, né? E o conteúdo eu sei, mas às vezes eu falo assim... Cara, o que eu falei nessa aula? Porque eu nunca falo só o conteúdo, né? Que tá programado. Conforme você vai falando, a cura vai chegando e a coisa vai andando, né?
Então nem sempre eu lembro tudo que eu falei, não. Inclusive as 2 últimas aulas que eu já dei aqui no curso, eu lembro por cima o que eu falei. Tipo, os temas centrais. Eu preciso ver de novo para lembrar de tudo. Quem mais quer fazer pergunta aí? A Mônica escreveu assim: você falou no início da aula que a gente se curando muda o nosso DNA. Isso, Mônica. Você tem alguma pergunta em relação a isso? Isso é verdade. A gente muda a nossa estrutura de DNA. E a todo momento, né? O que você fala altera a sua estrutura de DNA. Então, por isso que fazer afirmações positivas é tão poderoso, né? Porque é comando não só para o seu inconsciente, mas altera a estrutura das suas células. Olha que coisa incrível. Então imagina uma pessoa que vive falando mal dos outros, né? Está chegando pro DNA dela. Olha que bizarro, né? Mas eu vou falar mais disso mais pra frente, tá bom? Deixa eu só ver sua pergunta. Minha pergunta: mudando o meu DNA, mudará o da minha filha que fará 18 anos no final do mês? Não, porque você já gerou ela. Entende? Então, por exemplo, se eu mudo o meu DNA, eu vou mudar essa carga genética que vai vir a partir dos filhos que eu vou gerar. Deixa eu explicar de outra forma. Eu tô vivendo a minha vida. Aí eu começo a me curar. Essa cura começa a modificar toda a minha informação genética lá no meu DNA. Se eu engravidar hoje, essa informação genética está nos meus genes e vai passar para o meu filho. Entendeu? Os filhos que eu já tive, eu tive com a programação energética que eu tinha antes. Entendeu? Isso é muito sério, né? Por isso que a gente entende, quando eu tenho falado muito sobre isso, né, para as mães que estão me seguindo agora, eu tenho um público de mães que está chegando no meu Instagram, e eu tenho falado muito sobre isso, porque a gente quando se cura, cura as próximas gerações. Mas, né, tem sempre mães que me perguntam isso que a Mônica perguntou. E agora? Lascou. Eu não estava bem emocionalmente quando eu tive meus primeiros filhos. E eu sempre digo o seguinte, que é sempre tempo de curar. Graças a Deus. O universo é infinitamente bom, né? E é sempre tempo de cura. Nesse momento, Mônica, você não tem poder de curar sua filha. Porque a gente não tem poder de curar o outro. Nem por amor. Seja nosso filho, nosso marido. Quem aí que é mãe ou pai tá passando dificuldade com o filho sabe do que eu tô falando. Nem por amor a gente muda o outro. As pessoas só mudam através da mudança da própria consciência. Por isso que eu dei uns apertos nos senhores aqui hoje. Então, você não tem poder de curar ela. O que está na sua mão fazer? Você se curar e você ser um exemplo de cura que pode despertar o olhar dela para que ela inicie o processo de cura dela também. Fez sentido? Você, por exemplo, falar para ela tudo isso que você me ouviu falando aqui tem um impacto. Ela mesma me ouvir falando tudo isso aqui tem outro impacto. Ela ouvir você falando tudo isso aqui que eu falei hoje tem um impacto. Ela ver você vivendo tudo isso que eu falei aqui tem outro impacto. Teve muita gente que se aproximou de mim, que não era minha amiga, não era meu amigo, e se aproximou de mim num determinado momento da minha vida, me dizendo o seguinte, porque alguma atitude que eu tive despertou uma curiosidade na pessoa, alguma atitude boa, e aí despertou um interesse da pessoa por mim. E tô falando interesse da pessoa por mim, não é homem não, gente. São pessoas mesmo, mulheres. Interesse que eu digo no sentido de por que ela teve essa atitude bacana. Essa pessoa é diferente. Eu sempre digo que a gente tem que ser um ponto de luz onde a gente tá. E eu sempre ouvi muito dos meus alunos que eu fui uma professora diferente que eles tiveram. E eu sei que sim, porque eu fui propositalmente, conscientemente. Aonde eu estou hoje, seja na minha casa, seja na minha cidade, seja aonde eu estiver, na escola que eu estou dando aula, não importa. Aonde eu estiver, eu estou propositalmente, conscientemente trabalhando para ser um ponto de luz ali, para não ser mais uma na multidão. E não porque eu quero ser melhor que ninguém, mas é porque o planeta está muito doente. E as pessoas precisam olhar para você e dizer assim, aquela pessoa tem luz. Ela pode me orientar. Ela pode me curar. Me curar não. Me auxiliar a me curar, né? Que eu não tenho poder de curar ninguém. Só eu.
ela pode me ajudar, ela pode me clarear algumas coisas. Então, é para esse tipo de pessoa que você tem que trabalhar para ser. Para o seu filho olhar para você e ver em você uma referência de luz, de clareza, de equilíbrio, de expansão de consciência. E pode ser que mesmo assim ele não desperte. Porque o despertar de consciência de cada um é responsabilidade daquela pessoa. As mães e os pais aqui desse curso, entendam isso que eu vou falar para vocês. O seu filho é seu filho. Isso é lindo, é maravilhoso. Eu sou mãe também. Mas ele tem uma jornada própria que você não pode trilhar por ele e nem controlar. E essa jornada está relacionada ao nível de consciência e evolução que essa pessoa está. Lembrar que o seu filho, muito antes de ser seu filho, é uma consciência. Esses títulos que a gente dá para as relações, pai, mãe, tio, filha, sobrinho, isso a nível espiritual e a nível de consciência, isso não tem valor nenhum. Então tem muitos momentos que eu olho para o meu filho, para o meu enteado, para o meu marido, para minha mãe, como espírito. Quais as energias que esse espírito está vibrando nesse momento? Qual a jornada que esse espírito tem de aprendizado? O que ele precisa passar? E o que ele vai escolher passar que não está na minha mão? Por mais que eu sofra com isso. Ele tem a jornada dele. Se o meu filho, com toda... Olha as coisas que eu ensino, gente. Você é meu aluno agora, você tem dimensão do nível de conhecimento que eu estou trazendo para você. Imagina o que eu posso trazer para o meu filho, dia após dia aqui dentro da minha casa. E se ainda assim o meu filho, ou os meus enteados, ou os meus pais, pessoas mais próximas a mim, entenderem que eles vão virar traficante, eu não tenho o que fazer. Isso não está sob o meu controle. Eu vou ficar feliz com isso? Claro que não. Mas é a jornada dele. Eu não tenho o que fazer. Então, às vezes a mãe desperta, o pai desperta, começa um processo de cura e olha o filho completamente desandado, desalinhado. Não tem o que você fazer. A não ser você procurar ser exemplo, orientar. Se a pessoa estiver aberta a receber essa orientação, e é isso. Eu conheci um cara uma vez que tá num processo assim, ó, de espiritualidade, de autoconhecimento, de expansão de consciência profundo. E o filho dele está na Cracolândia. E ele mesmo contou isso. Não é mentira. E eu tive que ouvir esse pai dizer assim: eu caminho na minha cura por mim, não pelos outros. Entendem? Por isso que quando a gente fala de autoconhecimento, como eu falei aqui na aula, a gente fala de autorresponsabilidade. A gente não pode salvar ninguém, por mais que a gente queira. Já dá bastante trabalho a gente salvar a gente mesmo. Às vezes a gente mesmo a gente já não está conseguindo. Imagina você querer salvar os outros. É mais do que você pode dar conta. Isso é para qualquer pessoa. Seja você que esteja tentando salvar seu pai, sua mãe, sua tia, seu filho, seu marido. Você não muda ninguém. As pessoas só mudam de dentro para fora. Se chegar na consciência dela. Quantas vezes, com determinadas coisas, você já sentou para o seu filho ou para sua filha e falou e não teve resultado? Ou para o seu marido, ou para sua esposa e falou e não teve resultado. Porque esse cidadão só vai mudar o dia que clarear na consciência dele ou dela. É assim que funciona. É duro, né? Mas é assim. A Mônica falou assim, ela é do contra, meu oposto sobre minhas práticas como EFT, Reiki. E é isso, né, Mônica? Cada um com a sua jornada. Você tá na sua, ela tá na dela, no nível de consciência dela. E pode ser que em algum momento ela desperte. Lembra quando eu falei aqui na aula, quando eu falo da gente se afastar de pessoas, né, que não tem mais a mesma mentalidade que você? Não é porque você é melhor que ninguém. Todo mundo em algum momento, mesmo que não seja nessa vida, vai despertar.
Tá todo mundo caminhando para isso. Você querendo ou não, você está submetido à lei de evolução. Querendo ou não. Vai pela dor ou vai pelo amor. Por um dos dois. E as pessoas estão em ritmos de evolução diferentes. Em momentos espirituais e de consciência diferentes. Então não tem como a gente ter controle sobre isso. O que ajuda a gente nesse processo é amor, é aceitação, é acolhimento. Entende? É poder ser exemplo para quem está ao nosso redor. E é isso. E às vezes, gente, estejam atentos a isso que eu vou falar agora também. Às vezes, justamente, quem está mais perto da gente é quem vai estar mais desalinhado quando você está procurando se curar. Porque tem todo um movimento energético acontecendo aí. Entende? Às vezes você está tentando se curar de energias de baixa frequência e tem pessoas na sua casa que ainda estão vibrando essa energia. E essas energias vão tentar te influenciar. Funciona assim. A gente vai falar mais disso mais pra frente, senão dá outra live aqui. A Mônica escreveu assim, cada um tem o seu momento. Exatamente, Mônica. Tem uma metáfora que eu já vi que diz assim, que eu achei linda, um texto que eu vi, acho que no Facebook uma vez, falando que despertar de consciência é um processo assim, imagina vários amigos dormindo numa casa de praia. Aí o sol entra pela janela e alguém desperta às 8 da manhã, o outro às 10, o outro só meio-dia. Aquele sol vai despertar todos eles, mas cada um no seu momento. E quem despertou às 8, imagina a pessoa que despertou às 8 ir lá e acordar à força aquele que só despertou meio-dia. Dá certo isso? Percebe? É isso, tá? Quem mais tem pergunta? Pra gente poder encerrar aqui. Mandem aí. Perguntas e comentários, tá, gente? Se quiser comentar alguma coisa, alguma ficha que caiu, algum insight, também pode comentar, tá? Até para reforçar esse seu processo de aprendizado. E eu te convido a terminar essa aula, se você puder fazer isso nesse momento, aproveitar que você está dentro desse fluxo energético, dessa sensação da consciência ter expandido, e começar a fazer essas reflexões todas que eu trouxe na aula, tanto das crenças, das coisas que você viveu na infância, o que você está sintonizando na sua vida, como é que está a sua vida, seus resultados, o que você está vivendo, como que as suas crenças podem estar norteando isso. Como eu falei, eu vou ter uma aula para cada área da nossa vida, para saúde, para emagrecimento, para vida afetiva, para prosperidade financeira, porque fica mais fácil com alguém apontando para você muitas dessas crenças, né? Que às vezes sozinho você não vai conseguir enxergar, mas muitas, só nesse processo de observação, de auto-observação, você consegue enxergar assim, tá? Ninguém mais tem perguntas, comentários, nada? Ah, a Mônica escreveu assim, a aula está reverberando muito em mim hoje. Que incrível, Mônica, que lindo isso. Eu gosto muito dessa palavra, reverberando. Eu adoro essa palavra. Porque é isso mesmo, é essa energia reverberando, né? Que sai daqui com a minha intenção de levar a cura e reverbera aí, para quem está aberto para essa cura chegar. A Pan escreveu assim, mesmo tendo algumas informações em mente antes, porque a Pan já é minha aluna há 1000 anos e é adolescente, e essa é fora da curva também, como eu falei, que tem os adolescentes diferenciados aqui. Teve fichas de coisas recentes que caíram. Exatamente, Pan. Ó, até pra mim, eu que tô o tempo todo estudando isso, o tempo todo falando disso, tem coisas que eu vou vivenciando que às vezes para aquele determinado momento a minha mente busca alguma coisa que eu experienciei não, que eu aprendi lá atrás. Eu falo, putz, aquele conhecimento cabe aqui. E o nosso conhecimento ele é dinâmico, né? Isso que eu ensino é dinâmico. Eu tava comentando com uma amiga minha que, olha que lindo isso, eu tava comentando com ela que todos vocês estão assistindo o curso. Só que ao longo da semana eu recebo mensagens muito diferentes. Todos vocês viram a mesma aula, mas cada pessoa me fala de um trecho específico que impactou mais.
Porque não tem a ver com o que eu estou falando, tem a ver com o seu processo de cura. Então esse conhecimento que eu estou trazendo, ele é dinâmico. Porque ele vai atender sempre o seu momento e o seu nível de consciência. E conforme você expande, ele expande junto com você. Conforme você expande, você consegue enxergar com mais amplitude o que eu estou falando aqui. Se o seu nível de consciência ainda não está muito ampliado, você pega muito superficialmente o que eu estou falando. Conforme você vai expandindo, já está num nível de autoconhecimento mais profundo, de expansão de consciência, você pega o que eu falo e mergulha. É outra coisa. Então, o seu nível de consciência é que vai determinando como é que vai ser esse processo aqui. E nós vamos falar mais de nível de consciência mais pra frente. Vou explicar como é que funciona isso. Tá bom? A Mônica escreveu... Tá sentindo energia mesmo, é isso, né? Porque energia chega. Energia é não local, né? Energia chega independente do lugar que você estiver. Se eu intenciono uma cura, uma luz divina, força pra você, chega em você. Não preciso estar junto. Tem uma terapeuta que ela faz uma brincadeira quando ela fala disso, que ela fala assim, que é a Andresa Molina, que eu acho maravilhosa. Ela fala assim... Quando alguém vai fazer um trabalho de magia negra pra você, a pessoa não precisa levar você junto. Ela intenciona e chega. Então, energia é isso. É não local, né? Pra energias boas e não tão boas também, tá bom? Amores, é isso, né? Acho que a aula de hoje mexeu aí, né? Então, tem bastante coisa pra refletir, tá? Bastante coisa pra poder se aprofundar, bastante decisões a serem tomadas aí, né, a partir do que você vai refletir. E novamente, nossa, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês, de estar aqui crescendo junto com vocês, porque antes de chegar pra vocês o que eu tô falando, chega pra mim, né? E aí eu aprendo primeiro. Então eu tô me curando junto, tá bom? Deixa eu só ler os comentários aqui pra gente finalizar. Gratidão pela aula, auxiliou muito na caminhada. Depois dessa aula me fez ver muita coisa que eu ainda não tinha percebido, como em questão de sintonia que você comentou. Só agradecer por essa aula. Só vou fazer uma observação, né, que a Isa falou dessa questão da sintonia. Esses dias eu estava orientando uma outra assistida minha e ela me contou de um ambiente que ela estava, foi escondida da mãe, adolescente. E ela estava me contando uma situação específica, né? Gente, eu trago esses exemplos porque vocês não conhecem as pessoas que eu atendo, né? E nem vou falar nome também. E aí ela estava me contando de algumas brigas, algumas situações que aconteceram nesses lugares, nesse lugar que ela estava. E eu falei o seguinte, que os ambientes que a gente frequenta tem um fluxo energético, tem ambiente que a gente está com gente bebendo, com gente usando droga, com um monte de coisa ali acontecendo, tem um fluxo energético. É o ambiente perfeito para briga, para desavença, para sair uma tragédia ali. Ali, como é que eu vou dizer assim, tá a pura maldade. Então você tem que ter muita vigilância e atenção com os ambientes que você se coloca e as pessoas que você bota ao seu redor, porque isso é falta de vigilância. Tem gente que você põe perto de você que põe a sua vida em risco e você põe para perto de você, que põe a vida da sua família em risco e você põe para perto de você, que põe a sua saúde emocional em risco e você põe para perto de você. Então, principalmente os adolescentes que estão aqui nesse curso e os adultos também, não é só os adolescentes não. Estejam atentos a isso. Certo? É isso, meus queridos. Com Deus e até semana que vem. Beijo!